Gente, a lei de cota para deficientes no mercado de trabalho completou 32 anos essa semana. Essa lei, que toda empresa deve ter um percentual de deficientes, entre os colaboradores, diz isso. Só que a lei enfrenta alguns problemas para ser cumprida na prática, porque tem empresas dizendo, tem empresas alegando que não conseguem sequer encontrar essas pessoas com deficiência para contratação no mercado, porque muitas vezes elas não têm a qualificação adequada para o cargo que a empresa está pedindo, o que é realmente um problema a ser considerado. Por outro lado, as entidades que cuidam dos deficientes dizem que tem empresa que não dá condição alguma de trabalho para eles. Vamos entender então na reportagem do Alan Garcia. A estudante de fisioterapia, Roberta Damião, trabalha no setor administrativo financeiro da faculdade onde estuda. O convite veio pela própria instituição por causa do banco de dados que ela preencheu na hora de fazer a matrícula. Não esperava, Não tinha colocado currículo aqui nem nada. De primeira achei que era trote. E aí depois foi que eu tive a certeza quando eu vim aqui na unidade mesmo. Suzy é coordenadora de relacionamento desta faculdade, que tem dificuldade em encontrar pessoas com deficiência para trabalhar. Na verdade, a gente não tem nem recebido currículo, A gente tem buscado, colocado vagas à disposição e não tem chegado para a gente nenhum currículo para captação. Então, de fato, está sendo uma área que a gente está procurando, Na instituição nós temos hoje vagas em abertos para pessoa com deficiência. Infelizmente, a gente não está conseguindo captar. A Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, criada em 1991, determina que empresas com 100 funcionários ou mais reservem vagas para deficientes. O Ministério do Trabalho é quem faz a fiscalização. Mesmo assim, o mercado está longe de realizar essa inclusão social. A realidade enfrentada pela ADEFAL, que recebe currículos diariamente de pessoas com deficiência e tenta fazer a ponte com as empresas. E a ADEFAL é pioneira na implantação dessa lei aqui no estado de Alagoas, na busca de pessoas com deficiência, justamente para incluir no mercado de trabalho. Então, é uma instituição que já faz esse trabalho há muito tempo e a lei 8.203/91, ela faz o seguinte, uma empresa que ela promove essa inclusão, porque uma empresa que tem mais de 100 funcionários, ele tem que ter no seu quadro, um percentual para pessoa com deficiência. Então, de 200, 2%, de 201 a 500 é 3%, de 501 a 1.000 é 4% e de 1.000 em diante é 5%. Então, a gente encontra ainda alguns desafios, algumas barreiras que é enfrentado e como é que processa esse trabalho dentro da instituição, A gente faz um trabalho que é filantrópico, As pessoas entram em contato com a gente, entregam um currículo. Para ela ser considerada pessoa com deficiência, ela tem que ter um laudo que declare isso. Então, passa pela médica do trabalho, pela nossa assistência social. A gente tem uma equipe, multiprofissional. As empresas que estão fora da cota, aí o Ministério do Trabalho autua essas empresas e elas procuram as instituições que prestam esse serviço. Então, entram em contato através de um e-mail, mercadodetrabalho@adefal.org, entram em contato através de telefone. Então, só repetindo aí o serviço que ela estava passando. Para quem tiver com problemas para contratar PCDs, pode entrar em contato pela ADEFAL, pelas redes sociais do órgão, que é @ADEFALAlagoas, ou também por esse e-mail, mercadodetrabalho@adefal.org. E olha, ainda falando sobre esse assunto, a gente vai agora entender por que essa lei ainda tem essas brechas, que as empresas não estão conseguindo cumprir. Muitas vezes o percentual adequado de PCDs nessas unidades, trabalhando, empregadas, com carteira assinada, tudo direitinho. O Alan, ele está com um advogado que vai falar mais sobre essa questão. Alan, é com você. Oi, Beatriz. Trouxemos aí na reportagem que o Ministério do Trabalho faz a fiscalização, mas o Ministério Público do Trabalho também, até para ver quais são as condições que aquela empresa oferece aos trabalhadores que têm, que são pessoas com deficiência. É sobre isso que a gente também vai conversar com o Henrique Messias, o advogado, nosso convidado de hoje. Henrique, boa noite. A gente estava conversando aqui, até para a gente combinar o que conversaríamos, e para falar sobre esse dever da empresa. Não apenas contratar, mas contrata e dar condições.
Boa noite para você. Boa noite Beatriz, boa noite os amigos que nos acompanham através de Cidade AL. É isso, é uma obrigação da empresa, não é uma faculdade, a empresa não pode deixar de cumprir com esse percentual previsto na legislação. Aquelas empresas que têm a partir de 100 empregados necessariamente precisam cumprir com aquela cota, que vai de 2, 3, 4 até 5%. A gente sabe que existem sim empresas que encontram dificuldades, a reportagem mostrou isso, né? Dificuldade de encontrar pessoas para preencher aquelas vagas, a empresa oferece as vagas, deixa as vagas disponíveis, publica essas vagas, no entanto as pessoas não aparecem. Mas essa empresa, ela não basta contratar, ela tem que propiciar e proporcionar, né, um ambiente de trabalho que aquela pessoa possa, né, prestar o seu serviço de forma adequada. Então, além de contratar, a empresa precisa fazer os ajustes necessários dentro do ambiente de trabalho para que essa contratação seja possível. Talvez dessa forma ela consiga atingir a cota. Quando a gente fala, né, de um trabalho, de um emprego formal, no método tradicional, digamos assim, geralmente somos nós, os profissionais, que vamos ali se adequando às condições da empresa. É tranquilo, é normal, é assim que funciona. Sim. No caso de pessoas com deficiência, o profissional, no caso, tem que se adequar às condições da empresa, ou aí a gente tem um sentido inverso? A empresa que tem que acolher, tem que se adaptar àquele profissional. Isso, não basta contratar. Além de contratar, a empresa precisa adequar aquele ambiente de trabalho para a limitação daquela pessoa. A pessoa com deficiência, ela deve ser contratada como as demais, respeitar as regras internas da empresa, respeitar o regulamento interno, o contrato de trabalho. No entanto, a empresa também precisa tomar algumas providências. Se a gente imagina, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, a empresa precisa adequar aquele ambiente de trabalho para que ela não tenha nenhum tipo de dificuldade enquanto presta os seus serviços. Então, a empresa precisa contratar e, além disso, a empresa precisa adequar o ambiente de trabalho, como já foi dito, à necessidade daquela pessoa. Agora eu fico pensando, Henrique, bate uma fiscalização numa certa empresa e vê que ela não tem funcionários com deficiência, mas ela tenta provar ali que está tendo uma dificuldade em contratar pessoas. Sim. Porque não encontra. Como fica esse impasse diante de uma fiscalização? Veja, é muito comum que isso aconteça, né? Infelizmente, as empresas não conseguem, até aquelas que fazem uma busca ativa, não conseguem atingir a cota, porque realmente não tem no mercado de trabalho o número de pessoas suficientes para preencher essa cota. Então, essa empresa, ela deve provar, ela deve demonstrar e comprovar que está tentando cumprir com a cota. Isso não vai afastar uma autuação, porque ela precisa cumprir a legislação, mas no futuro ela pode até contestar essa autuação, se for o caso, desde que ela faça a prova de que não cumpriu com a cota prevista na legislação, porque não existe no mercado de trabalho mão de obra suficiente. Mas a empresa precisa apresentar essa vaga e fazer essa busca ativa. A Adefal trouxe uma realidade que é muito triste. Sim. O preconceito por parte das empresas e por isso não contrata funcionários com deficiência. Onde entra o preconceito nessa história? Como a gente entender que aquele profissional está sendo vítima de um preconceito porque ele tem uma deficiência? Isso. Não se admite no ambiente de trabalho nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. No entanto, a gente ainda tem sim culturalmente esse preconceito e essa discriminação. As empresas precisam então melhorar a cultura interna, trabalhar essa cultura interna, afastando, né, essa discriminação, esse preconceito, até porque a pessoa com deficiência não tem qualquer tipo de redução de capacidade laboral, ela prestará os serviços assim como todas as outras pessoas, né, que não têm esse tipo de deficiência. Então, esse preconceito, essa discriminação deve ser afastada. E a partir do momento em que isso acontece, ficará até mais fácil ela atingir a cota prevista na legislação. Isso, o profissional ele também pode acionar na justiça caso perceba que esse preconceito acontece naquela empresa que ele trabalha ou está tentando trabalhar. Perfeito. Todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação deve ser afastado. Se ainda assim ele existe, esse trabalhador, esse profissional pode buscar o sindicato, um colega advogado, o Ministério do Trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho, para que providências sejam tomadas. Henrique, na tua experiência, onde o mercado de trabalho, onde as empresas precisam melhorar para atender esses profissionais? Alan, ficou muito claro na reportagem, né, que passa muito por uma questão cultural, uma questão de preconceito e discriminação ainda. Então, as pessoas, as empresas, na verdade, tendo consciência de se melhorando isso, com certeza ficará mais fácil
atingir a inclusão, que é o que é buscado na legislação. Henrique, muito obrigado pelas suas informações. Beatriz, então não basta apenas contratar para dizer assim para a justiça: olha, estou cumprindo o que determina a lei, estão aqui as pessoas com deficiência na minha empresa. Tem que recebê-las bem, proporcionar condição de trabalho, até para que essas pessoas consigam trabalhar dignamente, oferecer à empresa o resultado que ela tanto espera. É assim que a gente consegue.